Os pais secretamente trouxeram meu irmão para o meu casamento sem me contar, então fiz um brinde revelando como ele dormiu com minha ex anos atrás. Agora, sua esposa grávida pediu o divórcio. Esta será uma leitura longa, então peço desculpas antecipadamente. Eu, de 32 anos, me casei com o amor da minha vida, Fernanda, de 25 anos, semana passada. A cerimônia de casamento foi linda, embora tenha envolvido um drama que poderia ter sido evitado, para ser honesto. E por causa do que aconteceu, meu irmão pode estar passando por um divórcio. O inferno desceu sobre mim, e a família está me perseguindo dia e noite, me pedindo para consertar as coisas, mas eu realmente não sinto que estou errado, e é por isso que vim até você para obter opiniões. Não tenho um bom relacionamento com meu irmão Diego, de 34 anos. Costumávamos ser muito próximos quando crianças, pelo menos, tão próximos quanto você esperaria que dois irmãos fossem. Não era perfeito. Tínhamos nossas brigas, mesmo quando crianças, mas nunca foi um relacionamento tenso entre irmãos. Eu o protegia, e sabia que ele me protegia, então estava tudo bem entre nós. Nossos pais sempre colocaram a família antes de tudo e tentaram incutir esses valores em nós também. É uma pena que eu fosse o único que refletia esses valores. 6 anos atrás, quando eu tinha 26 anos, comecei a namorar uma garota, Rebeca, agora com 32 anos. Eu estava loucamente apaixonado por ela, e todos ao meu redor sabiam disso. Ela fazia parte do mesmo grupo de amigos com quem eu estava saindo na época, e eu fiquei apaixonado por ela no minuto em que a vi. Para mim, ela era o pacote completo. Ela era linda, alta e simplesmente deslumbrante e inteligente no geral. Fiquei tão encantado por ela que ignorei completamente toda a sua toxicidade. E cara, ela era muito tóxica. O momento em que comecei a namorar com ela foi o momento em que o drama tomou conta de mim e tomou conta da minha vida. Ela era uma ótima garota, mas não era a garota certa para mim. Não éramos compatíveis de forma alguma. Eu era muito não confrontador, e ela era exatamente o oposto. Ela amava drama e vivia para isso, na verdade. Havia uma nova briga a cada 2 semanas por algo muito aleatório e trivial aos meus olhos. Mas eu era louco por ela, e é por isso que continuei ignorando todos os sinais de alerta. 6 meses depois de começar a namorar, descobri que ela estava me traindo com alguém do trabalho dela. Descobri por acidente e fiquei arrasado. Eu a confrontei, e ela continuou negando até que finalmente cedeu e admitiu tudo. Fiquei de coração partido, mas ela se desculpou. Ela disse que tinha cometido um erro e que faria qualquer coisa para ganhar minha confiança novamente. Estupidamente, acreditei nela. Dei outra chance a ela, mesmo sabendo que não deveria. Sempre acreditei que trapaceiros nunca mudam, e nunca fui provado errado. Durante toda a minha vida, conheci vários trapaceiros, e nenhum deles conseguiu mudar seus modos. Eu sabia de tudo isso e ainda assim dei uma chance a ela porque eu acreditava, ou melhor, desejava, que dessa vez seria diferente e ela não seria como as outras. Eu estava errado. Nas primeiras semanas, tudo estava bem. Comecei a confiar nela novamente e senti que talvez pudéssemos superar o incidente e construir uma nova vida juntos. 3 ou 4 meses depois de pegar ela traindo, comecei a ter essa sensação incômoda de que algo estava errado. Ela estava agindo de forma suspeita e suspeita. Eu não tinha nenhuma prova, e não queria acreditar que ela estava me traindo de novo, então racionalizei o comportamento dela na minha mente. Mas isso continuou apodrecendo até que finalmente perguntei se algo estava acontecendo ou se ela tinha algo para me dizer. Ela ficou muito na defensiva e disse que eu estava suspeitando dela sem motivo, e que se eu tivesse decidido nunca mais confiar nela, eu deveria ter dito a ela para que ela não perdesse seu tempo tentando ganhar minha confiança de volta. Ela basicamente me fez acreditar que eu estava sendo paranoico e que nada estava errado. Eu acreditei nela, eu sei, sou um idiota, mas ainda não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Algumas semanas se passaram, e ela ainda estava agindo de forma estranha. Eu não tinha nenhuma prova, mas todo esse pensamento excessivo estava me deixando louco, então comecei a checar o telefone dela sem que ela soubesse. Eu deveria saber que era o ponto em que o relacionamento tinha terminado.
Eu não confiava nela nem um pouco, e mesmo que eu não tivesse encontrado nada no telefone dela, o fato de eu achar que ela era capaz de fazer algo assim deveria ter sido suficiente para me fazer ir embora. Mas estou feliz por ter bisbilhotado porque encontrei algo que mudou minha vida completamente, e ela nunca mais foi a mesma desde então. Demorei um tempo para descobrir o que estava acontecendo, mas quando descobri, foi como se alguém tivesse me dado um tapa na cara. Basicamente, ela estava me traindo e já fazia um tempo. Mas não com qualquer um. Ela estava me traindo com Diego. Nunca senti a dor que senti quando vi aquelas mensagens. As duas pessoas que deveriam ser as mais próximas de mim eram as que estavam me fazendo sujo da pior maneira possível. Não conseguia acreditar no que li. Isso só me fez querer cair de joelhos e chorar muito. E foi quando Rebeca entrou na sala e me viu com o telefone. Ela começou a gritar comigo, dizendo que eu não tinha nada que invadir sua privacidade, mas eu apenas mostrei a ela qual chat eu tinha aberto, bati o telefone na parede e fui para fora. Acho que andei por umas 3 ou 4 horas. Ela me ligou algumas vezes, mas eu não respondi. Quando ela percebeu que eu não ia falar com ela, ela fez Diego me ligar. Ele me ligou uma vez e então deixou algumas mensagens dizendo coisas como: "Eu quero explicar, e não é o que você pensa", mas eu não estava nem aí. O que eu tinha visto era prova suficiente, e eu não ia negar meus próprios olhos. Voltei para casa e mandei uma mensagem para Rebeca pegar as coisas dela na minha casa no dia seguinte. Ela me ligou de novo, mas eu não atendi. Nos dias seguintes, fiquei bem entorpecido. Não estava falando com ninguém. Ela pegou suas coisas e foi embora sem fazer barulho, o que me deixou grato. Diego não tentou entrar em contato depois disso. Mas acho que uma semana ou mais depois, liguei para meus pais e contei a eles exatamente o que tinha acontecido. Também disse a eles que Diego estava morto para mim e que eu não voltaria para casa quando ele estivesse por perto. Eles ficaram magoados com a situação, mas me apoiaram inicialmente. Eles também criticaram Diego e ficaram do meu lado nos primeiros meses. Pelo que eu sei, Diego ficou na defensiva e disse a eles que Rebeca e ele estavam apaixonados, mas eles não aceitaram, e eu sou muito grato por isso. Eu simplesmente cortei Diego completamente e fui para a terapia. Na terapia, percebi o quão tóxico Rebeca era para mim, e foi quando comecei a acreditar genuinamente que Deus tinha realmente me salvado de todo esse fiasco, mesmo que doesse pra caramba. Eu superei esse incidente gradualmente, mas nunca perdoei Diego e nunca mais falei com ele. Poucos meses depois, conheci Fernanda, e o resto é história. Começamos a namorar e era diferente do relacionamento cheio de drama que tive com Rebeca. Não contei a ninguém na família sobre Fernanda até alguns anos depois, quando decidimos que queríamos nos casar. Ela sabia tudo sobre minha situação com Diego e que estávamos afastados, e sabia sobre minhas apreensões de apresentar ela à minha família. Quando a apresentei aos meus pais e disse a eles que estávamos noivos, eles ficaram encantados. Eles também ficaram aliviados, eu acho. Eles me parabenizaram por encontrar alguém e disseram que estavam felizes por mim. Eles também disseram na minha cara que estavam ainda mais felizes porque agora poderíamos ser uma família de verdade novamente. Perguntei a eles o que queriam dizer com isso, e minha mãe disse que agora que eu tinha superado Rebeca, e Diego e Rebeca não estavam mais namorando, Diego e eu poderíamos deixar tudo no passado e seguir em frente como irmãos. Fiquei chocado e magoado que ela pudesse sugerir algo assim, mas tentei ser respeitoso e olhar as coisas da perspectiva dela. Eu disse a ela que, embora eu soubesse que ela pensava que o problema estava automaticamente e milagrosamente resolvido porque eu tinha seguido em frente, Diego e Rebeca não estavam mais namorando, o fato é que meu irmão foi pelas minhas costas e dormiu com minha namorada. Eu disse à minha mãe que nunca chegaria um momento em que eu o perdoaria, ou que eu superaria isso. Não era sobre Rebeca, era sobre como Diego podia me trair daquele jeito. Ela ficou brava quando eu disse isso e me disse que eu tinha que perceber que não importa o que aconteça, Diego e eu somos uma família, e como irmãos, temos que ficar juntos não importa o que aconteça. Eu disse a ela que essa pequena lição de família deveria ter sido dada a Diego também, que nós ficamos um ao lado do outro e permanecemos leais um ao outro não importa o que aconteça. Eu disse a ela que ele foi quem me fez mal, e eu fui a vítima, então eu tinha que decidir se queria ou não perdoar ele.
Estava ficando bem acalorado entre mim e minha mãe, e meu pai veio me salvar. Ele disse para minha mãe deixar isso de lado e não me forçar a fazer algo com o qual eu não me sentia confortável. Minha mãe concordou, mas eu podia dizer que ela estava irritada com isso. O jantar foi estranho, e minha mãe tentou envolver Fernanda e fazer ela me fazer ver a razão. Fernanda apenas disse que acreditava que eu era capaz de tomar decisões por mim mesmo, e que eu perdoaria Diego no meu próprio tempo, se isso acontecesse. Minha mãe estava praticamente fervendo nesse ponto. Não sei por que ou como ela pensou que eu simplesmente esqueceria algo assim e seguiria em frente, mas ela tinha essa imagem fantasiosa de como nossa família era e seria para sempre. E ela não queria aceitar que a farsa estava quebrada, e não havia como agora a família voltar a ser como era todos aqueles anos atrás. Meu pai disse à mãe que não haveria mais discussão sobre o assunto, e ela concordou. As coisas ficaram tensas entre nós por um tempo, mas melhoraram gradualmente. Ela não mencionou Diego novamente e tentou ser muito consciente dos limites, então não tive motivos para reclamar. Mal sabia eu que meus pais estavam planejando uma pequena intervenção e estavam todos preparados para arruinar meu casamento. Minha mãe estava envolvida no planejamento do casamento, assim como a mãe de Fernanda. Ela sabia quantos convidados viriam, o código de vestimenta, os preparativos e coisas do tipo, com muita antecedência. Meu pai não estava muito envolvido no processo, mas minha mãe não fez nada suspeito durante todo o período de planejamento. Diego não foi mencionado nenhuma vez. Ela até se desculpou comigo, dizendo que não deveria ter me pressionado tanto naquele dia, e que tinha começado a acreditar que havia uma chance de reconciliação, mas percebeu que estava errada porque Diego tinha me prejudicado da pior maneira possível. Então não havia razão para eu suspeitar dela ou duvidar de suas intenções. No dia do casamento, meu padrinho Ricardo, de 32 anos, um amigo meu da escola, veio correndo até mim dizendo que havia um problema que eu precisava resolver imediatamente. Perguntei a ele o que estava acontecendo, e ele disse que meus pais tinham chegado ao local com Diego e sua esposa. Eu disse a Ricardo para fazer eles irem embora, e ele disse que tentou fazer tudo sem criar uma cena, mas eles se recusaram a ceder. Ele disse a eles que Diego não foi convidado e que eu ficaria furioso ao ver ele, mas minha mãe disse que eles são família, e Diego é meu irmão de verdade, diferente de Ricardo, e eu sempre escolheria Diego em vez de Ricardo. Eu não conseguia acreditar que eles tinham planejado tudo isso pelas minhas costas, e eu precisava de uma explicação deles imediatamente. Liguei para meu pai e perguntei o que diabos estava acontecendo. Ele disse que eles não queriam que a família acreditasse que havia uma rixa entre os dois irmãos, e é por isso que eles achavam que era melhor trazer Diego e sua esposa junto. Ele me pediu para apenas armar uma farsa por algumas horas, então eles iriam embora e fingiriam que nada aconteceu. Ele disse que sabia que eu provavelmente não esperava isso e que não me faria mal jogar junto pelo bem da família. Eu disse a ele que ele havia traído minha confiança assim como seu filho amado, especialmente quando ele sabia que eu não queria nada com Diego. Ele me disse para parar de ser dramático e engolir isso por um dia. Eu disse a ele que esse dia era o dia do meu casamento, e que ele não tinha o direito de estragar tudo. Ele me disse que ninguém estava estragando nada. Eu deveria ter perguntado a ele por que essa pretensão familiar era tão importante para ser feita durante meu casamento quando ninguém se preocupou em fazer o mesmo para o casamento de Diego. Eu nem sabia que ele era casado. Mas eu estava furioso demais para pensar direito, e todas essas ideias simplesmente surgiram na minha cabeça depois. Na época, eu estava apenas sentindo uma raiva cega. Eu queria ir até lá, agarrar eles pelo colarinho e jogar eles todos para fora. Eu não me importava se isso causaria uma cena, e eu não me importava se isso mancharia a imagem da família. Eu só queria que eles saíssem. Eu não conseguia pensar direito quando Ricardo veio até mim com uma ideia que era muito mais vingativa e muito menos violenta. Ele me disse que só havia uma maneira de se vingar de todos, e se eu estivesse bem com isso, isso poderia ser feito. A ideia me pareceu boa, mas também era muito drama para um casamento, e eu não queria estragar o dia de Fernanda também. Eu disse a Ricardo que pensaria sobre isso e o avisaria. O casamento ocorreu sem problemas, mas Fernanda tinha visto Diego e sua esposa e me perguntou o que estava acontecendo. Contei a ela resumidamente o que tinha acontecido. Assim que a cerimônia terminou,
Levei ela para um canto e perguntei se ela concordava que eu fizesse o que Ricardo e eu tínhamos planejado. Ela ficou um pouco hesitante, mas disse que se era isso que eu precisava fazer para colocar minha família no lugar, não havia melhor hora ou lugar do que este, e que eu tinha seu total apoio. Agradeci a ela e disse a ela para apenas sentar e aproveitar o drama. Quando amigos próximos e familiares estavam sentados juntos, algumas pessoas se levantaram para fazer um brinde. Ricardo começou a coisa toda porque nosso plano era que eu fizesse um brinde a Diego e contasse a todos como foi por causa dele que conheci minha esposa, porque ele dormiu com minha ex-namorada, levando a um término. Seria brutal para Diego e para meus pais porque eu estaria detalhando tudo no meu brinde, mas eles mereciam. Diego fez por ser um babaca, e meus pais fizeram por não terem consideração pelos meus sentimentos e pela dor que eu enfrentei. Eles só se importavam com a imagem da família e da sociedade Diego, e eu iria rasgar os dois em pedaços na frente do mundo inteiro para todos verem. Depois que todos terminaram de falar sobre Fernanda e eu, levantei e disse que tinha um brinde a fazer também. Não me lembro exatamente do que disse, mas vou dar a essência. Comecei dizendo que queria fazer um brinde ao meu querido irmão, Diego. No minuto em que eu disse isso, ele e meus pais ficaram brancos como papel. Sua esposa, no entanto, parecia apenas confusa, e eu tive um palpite de que ela não sabia por que Diego e eu estávamos afastados. E, para piorar, ela estava grávida. Eu disse que Diego e eu éramos irmãos há muito tempo, e mesmo que ele tenha me apunhalado pelas costas de uma forma pior do que um inimigo, eu ainda queria agradecer ele porque foi sua traição que finalmente me levou a Fernanda. Continuei detalhando como encontrei o amor pela primeira vez como um homem de 26 anos com uma garota que não era certa para mim, mas eu era jovem e ingênuo, então ignorei todas as suas falhas. Foi só quando ela cometeu o pior ato que tomei a decisão de deixar ela. E então eu soltei a bomba em todos os presentes. Eu disse que minha ex-namorada tinha me traído com meu irmão, e essa foi a gota d'água que me fez terminar com ela, entrar em uma jornada de cura e encontrar minha esposa, Fernanda. Eu não poupei meus pais também. Eu disse que guardava rancor de Diego há muito tempo, a ponto de não termos contato por 5 anos, mas fiquei feliz que meus pais tivessem escolhido trazer ele e sua esposa em segredo, para que eu pudesse finalmente expressar minha gratidão a Diego por fazer o que fez e orquestrar os eventos certos na minha vida. Sei que meus pais ficaram humilhados, mas era isso que eu queria. Eles tinham pisoteado cada limite meu, e eu não iria deixar eles escaparem tão facilmente. Os suspiros da multidão eram audíveis, e parecia que minha mãe começaria a chorar ali mesmo. Não havia como acalmar a situação. Eu tinha dito tudo, para todo mundo ouvir. A esposa de Diego, eu nem sei o nome dela, estava olhando para ele incrédula, e Diego não conseguia olhar para cima e encontrar os olhos de ninguém. Era completamente embaraçoso para ele, e nem Ricardo, nem Fernanda, nem eu fizemos nada para tornar a situação menos embaraçosa. Meus pais estavam sentados lá, olhando para o chão. Meu pai estava girando os dedos, e minha mãe estava tentando o máximo parar de chorar, mas até mesmo seus fungados mais fracos eram audíveis, o quarto estava tão quieto. Eu senti como se pudesse ouvir meu coração batendo naquele silêncio assustador. Eu apenas sentei depois da minha torrada e comecei a comer. Todos estavam olhando para Diego e minha família, mas ninguém disse nada. Finalmente, foi sua esposa que se levantou, pediu desculpas em seu nome e nos agradeceu por permitir que fizessem parte da celebração. E então, ela saiu furiosa. Eu meio que me senti mal por submeter ela a essa humilhação, mas não consegui evitar. Tive que repreender Diego e meus pais, e é uma pena que ela tenha sido pega no fogo cruzado. Meus pais e meu querido irmão foram embora logo depois, e só então a verdadeira diversão começou. No entanto, meus pais, especialmente minha mãe, me bombardearam com mensagens dizendo que eu não tinha o direito de expor a roupa suja da família em público e que eu tinha destruído a dignidade deles na frente de todos. Eu não respondi porque queria aproveitar pelo menos um pouco do meu casamento. Desde então, minha mãe começou a mandar mensagens para Fernanda, e eu sei que isso está afetando ela. Eu disse para Fernanda bloquear a mamãe, mas ela continua mandando mensagens de novos números ou de novas contas no Instagram. Toda essa negatividade está afetando Fernanda, e eu me sinto mal por isso. Ela não merece. Foi ela quem me salvou,
e eu a arrastei para o fundo do poço comigo, e isso não está certo. Pedi para minha mãe parar de envolver a Fernanda no drama, mas ela disse que fui eu quem a envolveu ao causar aquela cena durante o casamento, e agora tanto a Fernanda quanto eu teremos que enfrentar as repercussões do que eu fiz. Sei que não adianta discutir com a minha mãe porque ela é teimosa e nada que eu diga fará ver sentido. Além disso, não posso esperar que ela faça isso porque o que eu fiz foi vingativo. Só me sinto mal porque, por causa da minha pequena viagem de vingança, minha esposa está sofrendo, e essa é a última coisa que quero para ela. Não sei como tirar minha mãe das nossas costas, e sinto que causei mais problemas do que vale a pena. Atualização 1. Recebi uma ligação da esposa do meu irmão, Raquel. Eu não tinha o número dela salvo, então atendi. Ela foi muito simpática e pediu desculpas por ligar sem aviso prévio, mas disse que queria me conhecer e ouvir meu lado da história porque o que Diego havia lhe contado era muito diferente. Ela me implorou para não contar a ninguém da família que ela estava vindo me encontrar, e eu disse a ela que não falo com eles de qualquer maneira, então ela estava bem nisso. Honestamente, eu estava em dúvida sobre isso, mas Fernanda disse que precisávamos ajudar ela porque ela ia ter um filho, e ela merecia saber o tipo de pessoa que Diego realmente era. Mesmo que isso vá causar mais problemas, eu sei que Fernanda está certa. Raquel não tem culpa, e ela precisa saber a verdade. Não posso fazer parte da ruína da vida dela quando ela nunca me fez mal. Concordei em encontrar ela, mas estou muito nervoso. Isso se espalhou muito além do que eu esperava, e acho que não vai acabar bem para Diego. Não me sinto mal por Diego, aquele babaca merece cada coisa ruim que vem em sua direção. Só não quero fazer parte do drama familiar de novo, e especialmente não arrastar Fernanda para isso. Espero que corra bem, embora eu saiba que não vai. Vi a reação de Raquel a toda a explosão durante o casamento, e sei que esse drama não vai acabar comigo conhecendo ela hoje. Atualização 2. A reunião correu bem, eu acho. Eu me senti tão mal por ela. Ela veio sozinha, e ela está grávida, parece que o bebê vai nascer a qualquer momento. Parecia que ela estava chorando. Felizmente, Fernanda também estava lá, então ela aliviou um pouco a situação. Perguntei a Raquel se ela tinha alguma pergunta, mas ela disse que queria ouvir a história toda de novo. Contei a ela exatamente o que tinha acontecido, como descobri, como confrontei e tudo mais. Eu também contei a ela como a minha mãe estava me importunando para tornar as coisas normais entre Diego e eu por causa da família. Perguntei a ela qual história Diego tinha contado a ela, e ela disse que Diego tinha dito que Rebeca e eu éramos amigos, mas Rebeca se apaixonou por ele. Eu não conseguia aceitar isso porque eu secretamente tinha sentimentos por ela o tempo todo, então eu terminei minha amizade com ele. E foi só um ano depois que parei de falar com ela que Diego e Rebeca ficaram juntos, e mesmo assim, por pouco tempo. Eu disse a ela que era uma mentira completa. Não sei quanto tempo eles namoraram porque nunca me preocupei em perguntar ou descobrir. Perguntei a ela se meus pais tinham contado a mesma história que Diego, mas ela disse que não. Ela disse que Diego tinha dito a ela que era um assunto muito sensível para a família, e como eu tinha cortado todo mundo, meus pais não gostavam de falar sobre mim. Era muito raro eu ser mencionado sempre que ela encontrava a mãe e o pai. Perguntei se eles a tinham convidado para o casamento, e ela disse que era principalmente a minha mãe pressionando eles para ir. Raquel disse que não queria ir porque eles não tinham recebido um convite. Além disso, ela sabia sobre o ressentimento entre Diego e eu. Mas a minha mãe basicamente chantageou os dois para irem. Diego também não queria ir. Ela disse que a mãe ficava dizendo que precisávamos deixar o passado para trás e ser uma família novamente para o bebê. Ela pensou que talvez eu tivesse indicado à mãe que queria que Diego estivesse lá, então ela nunca tentou confirmar comigo. Além disso, ela nunca pensou que a realidade seria tão diferente a ponto de virar sua vida de cabeça para baixo. Eu me senti muito mal por ela, mas não havia mais nada que eu pudesse fazer. Eu disse a ela para me avisar se houvesse alguma maneira de ajudar ela. Não quero que ela sofra só porque meu irmão é um ser humano horrível que não só trai seu irmão, mas também mente para sua esposa. Acho que ela vai prosseguir com o divórcio porque ela parecia muito chateada com a coisa toda. Só espero que dê certo para ela. Não é fácil ser uma mãe solteira por aí.
Atualização 3. Raquel pediu o divórcio. Meu pai me ligou e me informou, e, diferentemente de Diego e minha mãe, ele não está me culpando por tudo o que aconteceu. Ele só disse que Diego estava passando por um momento difícil agora, e que ele poderia tentar me ligar e entrar em contato, mas ele me pediu para ficar longe. Eu disse a ele que estava ficando longe até que eles decidiram levar ele para o meu casamento. Ele não disse nada sobre isso. Aparentemente, minha mãe e Diego estão tentando entrar em contato comigo, mas eles foram bloqueados em todos os lugares, então estou a salvo do ataque deles. Não sei os detalhes reais do divórcio, mas sei que Diego não está aceitando bem porque ele realmente ama Raquel. Acho que o karma finalmente chegou, e não consigo deixar de me sentir um pouco feliz sobre tudo isso. Me sinto mal por Raquel e Fernanda, e acho que vamos oferecer ajuda a ela quando o bebê nascer, mas não sinto um pingo de culpa ou remorso por Diego. Ele merece. Ele me quebrou uma vez de propósito, e agora ele mesmo se quebrou. É assim que acontece quando você trai a confiança de alguém e o prejudica. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!